Oi, gente! Empresários de Sucesso já está no ar? Como os advogados estão se adaptando com a nova rotina? E os clientes? Para falarmos sobre esse assunto, eu estou com a empresária e advogada Érica Moia, que tem o escritório Moia e Lara Sociedade de Advogados. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, Mirelle. Érica, para a gente começar, como e quando começou a sua carreira como advogada e como você estruturou o escritório Moia e Lara? Bom, a minha carreira começou já há um bom tempinho, já estou formada há 26 anos, mas há quase 20 anos houve encontro com os meus sócios, né? Nós somos em 3 sócios, Dr. Moia e a doutora Sandra. A doutora Moia com uma vasta experiência, já 45 anos de carreira, e já estamos há 20 anos nessa luta, né? Então, a Moia e Lara já tem uma história consolidada na área de recuperação de crédito, né? Principalmente bancário, mas trabalhamos para empresas, fundos, hospitais. Então, assim, a nossa área é bem focada nisso. Doutora, infelizmente, né, eu não posso deixar de falar nesse assunto da pandemia, porque muitas empresas estão passando por dificuldades por conta do coronavírus, do novo coronavírus, e essas empresas também estão com portas fechadas. Como os escritórios de advocacia, em especial o Moia e Lara, têm se posicionado nessa quarentena? Sim. Na verdade, quando iniciaram os rumores, né, de que haveria essa paralisação, a gente já se preocupou em deixar toda a parte estrutural pronta para possibilitar que os funcionários pudessem trabalhar. No 18 já de março, a gente está com 100% do escritório trabalhando home office. O posicionamento do escritório foi a adesão total, né, às medidas do governo, e foi uma luta, porque a gente teve que adaptar maquinário, TI, telefonia, para que tudo funcionasse 100% como se a gente estivesse trabalhando dentro da nossa estrutura. Mas a preocupação maior realmente foi com os funcionários, né, para que as pessoas pudessem também cumprir essa quarentena sem perder a produtividade. E, doutora, as plataformas digitais, as redes sociais, elas têm ajudado nesse contato, no contato do escritório com o cliente? Hoje a gente vê que o investimento em tecnologia é essencial. As redes sociais nos ajudam no trabalho. A internet, ela veio de uma maneira forte. Eu digo, a qualidade parece que tá melhorando essa parte de comunicação. Antes a gente sentia certas dificuldades e hoje, incrivelmente, todo mundo usando bem mais, a gente já percebe uma melhora. Hoje, como todos os fóruns praticamente trabalham de forma digital, então hoje a gente consegue trabalhar com um sistema próprio, alimentando, cumprindo prazos. A gente vê os juízes trabalhando, despachando, os processos andando, não digo normalmente, alguns processos físicos a gente infelizmente não consegue consultar, mas a gente vê que a tecnologia nos ajuda demais. As redes sociais, onde a gente consegue fazer videoconferência tanto com a equipe quanto com o cliente, e então isso está sendo muito benéfico, né? Então a gente vê que, né, veio só para agregar. Redes sociais que a gente achava simplesmente que se utilizaria socialmente, hoje veio para ficar mesmo. Doutora, infelizmente tivemos algumas demissões nesse período. Quais as medidas adotadas pelo governo federal para tentar minimizar o desemprego e também a manutenção de renda que estão sendo adotados pelo escritório? Então, Mirelle, essas medidas são necessárias, né? São muito benéficas. Na minha opinião pessoal, elas demoraram um pouquinho para serem efetivadas. Nós já estamos há um mês aí praticamente em quarentena. Agora as pessoas começaram a receber essa ajuda do governo. Com relação ao escritório,
Confesso que nós ainda não adotamos nenhuma dessas medidas, não houveram demissões, não tivemos ainda redução de carga horária. O que o escritório tem adotado como estratégia no momento é tentar utilizar da mão de obra dos colaboradores de maneira intensiva, até para que a gente tente manter a produtividade da mesma forma que estávamos trabalhando dentro da estrutura. Mas, logicamente, isso a gente vai medindo semanalmente, né? E para estar adotando umas mudanças de estratégia ou não, porque monitoramento é feito, a gente tem muita preocupação também com as gravações telefônicas, porque trabalhamos para instituições bancárias, cumprimos as exigências deles, então, assim, até o momento não precisamos nos socorrer dessas medidas, mas é uma possibilidade, sim, que vai ser analisada semanalmente, isso a gente está monitorando. Como foi informado, doutora, a modalidade de home office, né, que é o trabalho em casa, tem sido uma alternativa para a não paralisação integral de algumas empresas. Diz pra gente quais são as vantagens e as desvantagens contratuais de se trabalhar em home office, de se trabalhar em casa. Bom, eu acho que home office veio para ficar, né? Depois desse susto que todos tivemos, onde fomos obrigados a fazer essa mudança, a gente percebe que às vezes a gente demora um pouco para tomar certas medidas, mas acho que veio para ficar. O lado positivo é que você está diminuindo a locomoção, você vê que para o meio ambiente isso está sendo ótimo. Você vê que a própria poluição diminuiu, o risco dos próprios funcionários na locomoção diária para ir trabalhar. Obviamente, a empresa também acaba economizando um pouco na própria parte de energia, alimentação. Então, assim, muitos benefícios vieram, né? Infelizmente, em decorrência de uma crise, uma pandemia, mas alguns benefícios vieram. Agora, o lado negativo é que, assim, o nosso escritório é especializado em recuperação de crédito, então, nós diariamente falamos com diversos clientes na tentativa que eles estejam renegociando suas dívidas. E, obviamente, todos estão muito sensibilizados, assustados, sem saber o que vai acontecer. Então, existem muitas desculpas, eles não querem fazer o acordo, e isso é importante ressaltar também, porque nesse momento a gente sabe que muitas instituições têm prorrogado os pagamentos, mas a gente tem que lembrar também aos clientes, à população, que eles devem procurar as instituições bancárias, eles devem procurar os escritórios onde existem acordos, para que essa prorrogação possa ocorrer através de novas renegociações, etc. E a gente está lá à disposição. Mas realmente esse foi um ponto negativo, porque obviamente as pessoas estão muito paralisadas, com medo de comprometer dinheiro, então estão inseguras nesse momento em realizar os acordos, o que é o carro-chefe do nosso escritório, a recuperação, né? Doutora, para a gente finalizar a nossa conversa, qual a sua visão, então, sobre a crise e o que ela, até o momento, agregou de benefícios ao meio jurídico em geral? Bom, crise é crise, já não é uma palavra boa, né? É uma coisa muito assustadora, a gente sabe disso, impacto mundial, então a gente percebe que, independentemente do lugar, qualquer lugar no mundo, nós estamos passando pelas mesmas fragilidades, sendo desenvolvido, um país desenvolvido ou não, mas eu acho que deixa uma dificuldade, uma dificuldade econômica enorme, vamos ter uma taxa de desemprego muito grande, mas a gente percebe que as pessoas estão preparadas para as dificuldades, a gente vê uma rede de solidariedade enorme, valorização das pessoas, uma união na fé, uma criatividade enorme das pessoas, e que a gente tem que seguir e se adequar. Então, assim, a crise, infelizmente, vão continuar ocorrendo crises e a gente vai ter que ter jogo de cintura para se adaptar, né?
A nossa preocupação são com as pessoas, realmente, e, logicamente, com essa crise econômica, como vai ficar o nosso negócio, mas eu percebo um empenho muito grande de todos, posso falar pelos meus colaboradores, uma responsabilidade muito grande, eles estão num empenho muito grande, isso está sendo muito bacana. Surpreendentemente, a gente precisa, às vezes, de uma crise para estar se unindo um pouco mais, né? Então, eu acho que, em que pese ser uma crise, a gente tem que tentar olhar o lado positivo e tentar seguir, se adaptando da forma que puder. Doutora, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar as suas ideias e as suas dicas na área jurídica. O Empresários de Sucesso fica por aqui, a gente se encontra durante a programação. Até lá!